Glória a Deus por isso. Amém? Senhor, nós lemos Salmos 23, que é bem conhecido dos irmãos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 23. Quem trouxe a Bíblia, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Glória a Deus. Santo, santo é nosso Deus. Salmo 23 diz assim: Jeová é meu pastor. Jeová é meu pastor e nada me faltará. Em lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a águas de repouso me pastoreará. Confortará minha alma e me guiará por sendas de justiça e por amor a su nome. El quarto dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cajado me infundirá aliento. Amén. Hasta ahí. Gloria a Dios. Santo, santo es nuestro Dios. Señor, ven a hablar a tu pueblo, Señor. Ven a hablar a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Amén. El Señor me dio el Salmos 23. El Señor me ha mandado, Dios te me ha mandado predicar unas madrugadas. E as madrugadas é bem complicado pregar, no sentido que as pessoas que estão na madrugada estão com muitos problemas, estão desesperadas. Ontem mesmo na madrugada havia uma jovem no Face e um jovem no Instagram, os dois que queriam se quitar as suas vidas. A moça, eu conheço ela porque ela compra na loja pela internet, mas pessoalmente eu não conheço. Tem um filho deficiente. Você vê que passa muito trabalho e com aquela criança, um rapazinho, e ela disse que não aguentava mais, que ela queria morrer, o Espírito Santo começou a tratar com ela. Do outro lado, o outro rapaz que queria se matar, que não aguentava mais, que não podia sair de casa, que não tinha medo de tudo, e bueno, Deus foi falando. E aí de tarde tinha chegado uma moça na loja, correndo, para pegar um blusão. E aí me disse assim, me olhou e me disse assim, eu estou muito triste. Eu digo, sim, o que te passa? E ela me disse assim, perdi meu filho. Eu digo, lamento muito. Faleceu, sim, 21 anos. E eu não aguento essa dor. Eu digo, ele estava doente, estava com câncer. Mas isso não é um problema. Eu tenho 2 filhos que têm autismo. Então, meu filho faleceu na madrugada e eu não tinha dinheiro para fazer o enterro. Então, eu tive que esperar que amanhecesse para falar ali no Cavalão, que é o lugar onde a gente fala lá, é gratuito. Mas eu não ia deixar meus outros 2 filhos autistas ali, todo dia com o cadáver do meu outro filho ali. Eu não podia fazer isso. Eu fui, falei lá no Mero Pereira, ou não sei como é que ela foi, e cobraram 80 mil pesos delas, não estou de dinheiro para quem não pode, mas ela conseguiu parcelar, não sei, 4, 5 anos, para que eu pudesse vir buscar o corpo, para que os outros 2 irmãos autistas não vissem que o irmão tinha falecido. A tudo isso que eu vou é que como o amor de uma mãe, o amor de uma mãe faz aquele mover, aquele desespero, para que seus outros filhos, que por mais que são autistas, fossem entender o que estava passando com o seu irmão. Esse é o mesmo amor que o nosso Deus tem por nós. Esse amor incondicional que o Senhor tem por nós. Se nos dói uma unha do pé, se nós tropeçamos, se nos fazem cair mais ali, o Senhor nos levanta, o Senhor nos socorre. Esta mãe não queria que seus filhos autistas vissem o outro filho morto. Ontem aquela moça queria se matar porque não aguenta mais ter que cuidar daquela criança. Então é muito, muito triste. Eu dizia para ela que Deus dá as maiores batalhas a seus melhores guerreiros. É muito triste, mas eu sei que Deus tem grandes propósitos para essas mães, que Deus dá filhos com problemas, porque Deus tem um propósito com aquela
crianças também. E Deus tem um propósito com aquelas mães, em nome de Jesus. Propósito de salvar almas, de poder explicar. É como muitas vezes eu digo assim, ó, eu não posso explicar para um jovem ali, que agora me tocou em São Paulo, falar para um jovem que eu gosto muito dele, ele me carrega em São Paulo, me leva, me traz, não deixa que me roubem nem nada, e eu me dei conta que ele caiu na droga. Aí eu comecei a conversar com ele e digo, Eric, vem aqui no canto. Eu sei que a senhora sabe, ele sabe que eu sei, né? Antes ele começou, uns 2 anos comigo, e ele vinha atrás de mim cantando músicas mundanas. Eu disse, Eric, eu sei que é tua mãe da igreja. Tu quer cantar atrás de mim? Canta. Mas canta música, canta louvores. A senhora quer louvor? Quer louvor. Aí ele veio com o carreta, eu vou comprando mercadoria, ele vai botando carrinho, e ele vem cantando louvores, o Eric. Bem faceiro. Conhece todo mundo, é uma bênção, mas quer na estrada. Essa semana passada ele me disse, não aguento mais. Ele me chamou de mãe. Eu digo, Eric, tu tem 2 filhos para criar, 2 crianças que dependem de ti. E tu depois de velho, mano, tu vai cair na droga, Eric. Mas como, Eric? Os teus amigos, aí Deus me mandou dar toda a revelação para ele. E ele me dizia, se sentou no carrinho, chorou amargamente. Eu digo, bueno, começa do começo. Vai com a tua mãe na igreja, já que tu não tem pai. Leva teus filhos. A tua esposa vai contigo, se ela é o seu pai, se ela vai, leva a tua esposa, Eric, em nome de Jesus. Deus tem um propósito para vocês. Tu vai poder ajudar muita gente a sair das drogas, Eric. Tu conhece todo aquele braço, Eric. Não tem um cara, pessoa que não chegue lá e que não te conhece, Eric. Então eu digo assim, ó, cada um de nós tem um deserto para passar. Pode ser 1 ano, 1 mês. Eu passei por um deserto por 10 anos. 10 anos eu passei naquele deserto. Eu não podia sair daquele poço que eu estava ali. Cada vez eu ia mais, devia mais, e cada vez eu devia mais, e quanto mais eu trabalhava, mais eu devia. Se trabalhava menos, mais eu devia. Era uma coisa impressionante. 10 anos no deserto, o pessoal vinha para me orar, eu orava, o pessoal se sarava, se curava, eu orava, o pessoal se restaurava financeiramente, e eu cada vez devia mais, Mas quando eu me converti, a primeira coisa que, quando eu caí nas águas, se converteu o meu bolso. E eu fui batizada em línguas. Foi muito lindo. Glória a Deus por isso. E eu nunca mais deixei de ser dizimista. Podia faltar para o leite do meu filho, mas não faltava porque Deus não deixa faltar. Mas eu sempre fui fiel dizimista. E Deus nunca me deixou faltar nada. Amém? Glória a Deus por isso. Então aqui está dizendo, a Senhora está dizendo assim, Jeová é meu pastor, nada me faltará. Se Deus mesmo está dizendo que nada me faltará, e Ele é o meu pastor, então de que você vai ter medo? De que você se angustia? Por que você chora na madrugada? Por que você se desespera? Se Deus está do seu lado. Amém? E aí diz assim, em lugares de delicados pastos me fará descansar. Amém? Junto a águas de repouso me pastoreará. Me dará tudo que eu preciso, em outras palavras, dizer assim, eu vou dar para você tudo que você precisa, vou cuidar de você, vou pastorear você, você vai estar bem. Mas também lá, se você vai mais adiante, Salmos, vai dizer assim, que no mundo teremos aflições. Mas Jesus vai dizer, eu venci o mundo, vocês vencerão. Amém? Glória a Deus. Aí diz assim, no terceiro assim, confortará minha alma, me guiará por sendas de justiça, por amor do seu nome. Amém? Me guiará por sendas de justiça. Quer dizer que Ele vai me guiar por um caminho bem. Vai me guiar, Ele vai me guiando. Se você seguir o Senhor, se você tiver fé como um grão de mostarda, e seguir o Senhor vai te dar tudo o que tu precisar. Ele está dizendo aqui, não sou eu, não é o presbítero, não é a diaconisa, está aqui, o Senhor está dizendo, Ele que confortará a sua alma, me guiará por sendas de justiça,
por amor ao seu nome. E ainda nos promete mais para essas situações que eu tenho vivido estas semanas. Diz assim, ó, aunque ande por o vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Tua vara e teu cajado me infundirá aliento. Amém? Então, nem quando a gente estiver pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte pode ser realmente quando chegar a nossa hora, mas também é aquele momento que a gente não sabe o que vai fazer. Tem aquelas situações na vida da gente que a gente não sabe se vai para frente, se vai para trás, se desiste, se dispara ou se para. E aí a gente começa a lembrar o que Deus diz para nós. Primeiro Deus nos prova para depois aprovar. O que você vai fazer? Você adora ou você dispara? Você vai adorar o Senhor ou você vai disparar? Deus vai provar você. E você como é que vai fazer? Amém? Eu tive 10 anos sendo provada. E fui provada no fogo. Fui provada nas coisas que mais me doem. Eu tive que denunciar meu filho. Eu tive que, porque Deus me disse que havia ele morto, ou preso no Brasil, ou tu vai fazer o que está certo. Eu fiz o que Deus disse que estava certo. E para a honra e para a glória do Senhor, hoje meu filho é um pai de família excelente, 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 excelente. E muitas vezes ele me dizia assim, não posso fazer quase nada, porque eu tenho aquela ocorrência lá na delegacia, que eu fiquei 6 meses preso domiciliar, e aí meu atestado sai com isso. Comecei a orar e pedi para o Senhor limpar a ficha do meu filho. Aí um dia chegou um papel do juiz dizendo que se em 5 anos ele não tivesse nada contra ele, a ficha dele se tornaria limpa. Amém? E assim o Senhor fez. Em 5 anos, o Matias ficou sem nada na sua ficha penal. Não tem nada, foi porque nunca passou nada. Esse é o nosso Deus. Agora eu pergunto assim, se eu não tivesse feito o que o Senhor mandou, onde estaria meu filho? Como estaria meu filho? Eles estavam planejando se embora para Brasil dentro. Amém? Então eu quero dizer que com isso aqui tem situações da vida da gente que a gente tem que fazer coisas que a gente parece que não é para a gente fazer. Que dói muito, eu não vou fazer, eu não quero fazer. Mas se Deus manda fazer, você vai fazer. Porque lá na frente a recompensa vai ser maior. Amém? Parece dolorido, parece triste, eu não vou, eu não posso. Como é que eu vou fazer isso? Não. Deus não existe. Pecado, pecador, pecadaço. Quem roubou 50 centavos e quem matou uma pessoa é o mesmo pecado. Para Deus não existe diferença. Então vamos fazer o bem. Amém? Deus é amor, Deus está ali, está continuamente do nosso lado, nos ensinando, nos explicando. Muitas vezes a gente faz as coisas erradas porque a gente quer. Eu disse uma vez para uma pastora assim, pastora Leila, que hoje já dorme no Senhor, eu disse, pastora, Deus escreve certo por linhas tortas, né, pastora? Não, senhor. Deus escreve certo. Nós queremos torto porque nós queremos ler do nosso jeito e não do jeito de Deus. Amém? Aí eu entendi que ela tinha razão. A gente é torto porque a gente quer que seja do jeito que a gente quer, não do jeito que Deus quer. A Sandra ia muitas vezes na frente de Deus. Deus se cruzava de braço e dizia, vai Sandra, tu pode? Vai que eu fico aqui. E assim faz o Senhor quando você atropela o Senhor. Peça para o Senhor secretamente no seu quarto e publicamente Ele fará. Mas peça para Deus. Nosso Pai sabe, antes de você pedir, Ele sabe o que você quer. Mas Ele quer que você peça, Ele quer comunhão com você. É o papai, é o nosso Pai, Pai querido, Ele quer comunhão com nós. Amém? Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos nós venhamos a Cristo. Ele quer que todos nós tenhamos a salvação em nome de Jesus. Que quando Ele tocar as trombetas lá, todos podamos ir em nome de Jesus. E está muito próximo, irmãos, está muito próximo. Nós somos os remanentes dos últimos tempos. Deus está preparando um exército para marchar
E depois, para mim vai ser confronto. A palavra não diz exatamente assim, mas nós temos que estar conscientes e esperando que em qualquer momento a vida do Senhor. E aí como é que o Senhor vai nos encontrar? Em pecado, bem, preparados? Como é que você vai estar? Amém? Uma pergunta que eu vou deixar para cada um de nós, principalmente para mim também. Como é que eu vou estar se o Senhor viesse amanhã? Amém? Então a promessa que o Senhor faz aqui para a gente no Salmo 23 é bem fácil. Jeová é o nosso pastor e nada nos faltará. Em lugares de delicados pastos me fará descansar. Junto à água de repouso me pastoreará. Confortará minha alma e me guiará por sendas de justiça, por amor ao seu nome. E principalmente esse versículo: ao que andares pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. A tua vara e teu cajado me fundirá aliento. Aliento. Aqui tem pessoas que têm medo de sair à noite. Aqui tem pessoas que têm medo de abrir a porta até de olhar para fora. Aqui o Espírito Santo está revelando que tem pessoas que têm medo do noturno. Tem medo. E o medo não provém de Deus. Porque se você tem medo, não provém de Deus. Você tem que olhar e dizer: em nome de Jesus eu vou. Em nome de Jesus eu marcho, em nome de Jesus. A palavra é marchar. Em nome de Jesus eu vou. Em nome de Jesus eu marcho. Porque também está aqui, ó, no Salmo 91, diz assim, ó: ele que habita no abrigo do Altíssimo morará bajo a sombra do Onipotente. Direi eu a Jeová, esperança minha e castillo mío. Mi Deus, quem confiarei, ele te livrará do laço do caçador e da peste destrutora. Amém? Então quer dizer que o Senhor promete no 23, promete no 91. Aí se você vai seguir lendo a Bíblia, se você vai lendo, você vai se dando conta que um anexa ao outro. Que tudo que o Senhor quer é que nós comamos e vivamos o melhor dessa terra, até a sua venida. Mas o Senhor pede para nós também que nós sejamos fortes, corajosos, porque nós venhamos levar a palavra a toda criatura. Se você não pode, ali na esquina, ou com o seu vizinho, você prega no Face, no TikTok, no Instagram. Você leva ali no seu trabalho, você leva uma palavra e você vai ver a diferença que vai fazer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Santo, 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 santo é o nosso Deus, digno de toda honra, glória e louvor. Amém, Senhor. Graças, Pai Santo. Quem é a pessoa que tem medo de sair à noite? Está aqui? Não? Ninguém tem medo de sair à noite? Passa aqui. Passa aqui para orar para ti. O pastor vai orar para ti. Se o Espírito Santo revelou, será curada, sarada e restaurada em nome de Jesus. O missionário orará em nome de Jesus. Santo, santo, santo é Deus. Digno de toda honra, glória e louvor. Amém, Senhor. Aqui está, Deus.